Olá, amigos. Vamos esperando a galera entrar aqui na nossa live. Mais um dia de live. Hoje nós vamos falar sobre educação transformadora com o Vini, né? Que ele é professor na Secretaria da Educação. Só aguardar ele entrar. A Gal já está entrando. Seja bem-vinda, Gal. Seja bem-vinda. Minha mãe entrou na live também. É só aguardar ele solicitar. Vai ter que entrar pelo meu aqui também. Aguardar a galera entrando. Esperar a solicitação do Vini aí. Enquanto isso, galera, vocês já podem ir montando o que vocês querem perguntar para ele, tá? Eu esqueci de falar ontem na live. A gente terminou até a live um pouco mais cedo com Lacerda e a galera tava cheia de dúvida. E a galera queria ter perguntado mais coisas para ele. Seja bem-vindo, Maiara. Muito obrigado pela sua participação. Então vamos esperar ele solicitar e podem ir preparando as respostas que vocês vão fazerem dele. Seja bem-vinda, Lulu. Hoje às 4 horas vou participar de uma live junto com a Lulu, falando sobre o poder das conexões, né, Lulu? Então a Lulu tá aqui na live com a gente, acabou de entrar. E mais tarde, galera, 4 horas, no Instagram da Lulu, que é @lulu.demelo, né? Então aguardo vocês lá também para uma live falando sobre conexões. É um tema muito poderoso para se falar. E vamos aguardar o Vini entrar aqui para ele solicitar a live. Enquanto isso, eu quero perguntar para vocês o que vocês estão achando da live aí. Vocês que têm me acompanhado, têm assistido. Nós já estamos indo já para quase uma semana de live, né? O que vocês têm achado das nossas lives? Vocês têm aprendido alguma coisa? Aí solicitou. Tá aguardando. Conexão. Fala, meu Fala, amigo. amigo. Como é que tá? Tô bem. E você tá mais bonito? Tô mais bonito? Menos tosado agora. É, né? Mais pelos. Então, Vini, eu tava aqui conversando com a galera, né, a respeito das lives, né? Sim. E aí eu tô impressionado que, assim, a gente faz a gente tá fazendo esse trabalho e a gente pensa que esse trabalho é algo pequeno, às vezes pode ser que não esteja ajudando ninguém, né, por ser algo pequeno ainda, mas algumas pessoas têm mandado feedback, né, que decidiram, por exemplo, eu vi um testemunho de pessoas que decidiram perder o medo de vender, né, devido às lives. Então, assim, eu fico feliz que eu posso ajudar as pessoas, né, através dessas lives. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre a educação, né? É um assunto que ele é muito questionado devido a algumas matérias que a galera entende que precisa estar nas escolas, né? E algumas que talvez não façam tanto sentido, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero te agradecer pelo convite. Eu sei que seu tempo é corrido de estar participando de live e tudo, mas você disponibilizou um tempo para estar aqui comigo. E aí, muito obrigado pela sua presença aí. É uma honra, né? Você, como meu discipulador, como meu mentor, tá aqui comigo hoje. Tá Tamo bom? junto, cara. Honra é minha. E Honra é aí, eu minha. quero saber como é que é a sua história na educação aí. Na verdade, eu sei um pouco já, né? Mas aí eu queria que a galera soubesse um pouco da sua história na educação. Cara, eu sou filho de uma professora, né? Disse pra mim mesmo que nunca ia me enfiar nesse negócio. Se você falasse pra mim na minha adolescência que eu ia ser professor, eu ia falar pra você que tá repreendido em nome de Jesus, né? Não queria nem a pau. E eu acabei profissionalmente vindo para essa área da educação pelo fato de que eu queria realmente viver o ministério e não me foi dada essa oportunidade nos lugares onde eu frequentava. Então eu acreditei, entendi que estando dentro da educação eu poderia cooperar para ajudar, né, as pessoas, os alunos, né, de alguma forma a entender quem eles são e cooperar para que eles fossem quem eles foram chamados para ser, né? Então entendi isso, fui fazer faculdade
E, consequentemente, entrei na área de educação e são 13 anos, né? 13 anos trabalhando na área de educação como professor de história. Então, basicamente foi isso. Muito bom. E como é que a educação pode transformar a sociedade, assim? Cara, eu creio que é senso, né, comum aí, o que a gente ouve até dos próprios governantes, não só dos professores, de como a educação tem um papel essencial no desenvolvimento de uma nação, no desenvolvimento da sociedade. É muito claro que uma pessoa que tem ela muda de vida, né? Existe uma transformação na vida dela, uma transformação ao seu redor. Então você vai ter países, por exemplo, como Coreia, né? Quando você olha lá para o início do século XX, a Coreia do Sul hoje, que é uma potência, né? Uma força, era considerada o antro da pobreza, do caos, enfim. Por que eles se tornaram a grande nação que eles se tornaram? Foi pelo investimento que se teve na educação. Quando você fala de Japão, né, que foi arrasado na Segunda Guerra Mundial, o que levou o Japão, que era um país que foi arrasado na Segunda Guerra Mundial, e um Brasil como o nosso, que não passou, né, enfim, por esse contexto. A gente participou da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil não foi afetado, né, pela Segunda Guerra, por exemplo. Mas o Japão foi arrasado na Segunda Guerra Mundial. Mas o que fez o Japão ser esse polo tecnológico? Foi também o investimento na educação. Então é notório que governos, nações, né, que investem na educação são nações que avançam e se desenvolvem. Mas um senso comum, né, dentro de quem estuda educação, de quem entrou em faculdade de educação, seja o que for, é que quando existe um modelo educacional que está sendo formado, ele vai demorar cerca de 20 anos para dar resultado. Então é um trabalho a longo prazo, né? Vai ter algumas coisinhas, tal, não sei o quê, mas é em 20 anos que você vai ver realmente o resultado de uma reforma na educação, uma transformação na educação, porque você vai pegar a área de base, né, a educação infantil, fundamental ali, o início, né, quando ainda é criança, passando pelo período da adolescência, juventude, e enfim, aquilo que foi semeado lá na infância vai se manifestar já ali quando o aluno sai da área universitária ou do ensino médio, que ele vai aplicar isso na sociedade sendo um trabalhador nisso, né? Então, assim, quando você analisa historicamente, sociologicamente, nações que investiram em educação são nações grandes, né? Você vai ver os Estados Unidos como nação também é muito forte. E você vê a influência da educação cristã nisso, apesar de hoje em dia você ter um contexto no qual eles tentaram tirar a formação cristã de lá. Mas basicamente as primeiras universidades, né? Você vai ver que vieram dos puritanos. Então, assim, o Lutero, né, ele falava que cada paróquia, eles falavam assim, né, cada paróquia é uma escola. Então, todos eles tinham esse lance de educação. A ideia de educação universal para todos veio com a Reforma Protestante, não com a Revolução Francesa ou Iluminismo, como alguns dizem, porque a ideia era assim, não, todos precisam ler as escrituras sagradas, então todos precisam ser alfabetizados. Dentro da cultura judaica, também que é um marco na antiguidade, a criança era alfabetizada pela Torá, né? Então era assim, ele tinha que conhecer a lei e ele era alfabetizado nisso. Então você vê por que a nação de Israel se destaca no mundo antigo. Novamente, educação. Então, respondendo aí, finalizando essa resposta dessa primeira pergunta, a educação é essencial em todos os aspectos. Você vai vendo da história antiga até hoje. Quem investiu em educação se desenvolveu e avançou. Mas só acredita que a educação pode estar ultrapassada? Qual a sua A, opinião educa... sobre isso? a educação não está ultrapassada, não. O que está ultrapassado é o modelo que está sendo aplicado. Mas a educação sempre tem gente realmente buscando. A questão é que existe um grupo dominante que hoje, e por outros motivos mais, atribuem e, vamos dizer assim, colocam uma tampa na educação. Porque sempre tem gente pensando a educação de uma forma mais avançada e futurista. Existem vários teóricos sobre isso. Agora, aquilo que tem sido o modelo aplicado, né, no que a gente pode chamar de
né, na rede pública ou privada, tem o domínio de um tipo de ideologia, um tipo de modelo que realmente, esse está ultrapassado. Esse realmente é B, que é o dominante, né? Se você estudou seu ensino médio, seu ensino fundamental, em boa parte da educação, principalmente no que a gente chama no Brasil, né? Principalmente no Brasil, você, mesmo sendo de escola particular, você acabou sendo alguém que ouviu e foi parte dessa construção, né? Então, existe sim uma necessidade de transformação, entendeu? E existem muitas pessoas pensando, só que essas ideias são resistidas, tá? Quando se entra no meio. Principalmente quando se fala de escola pública, tá? Mas aí você sendo como professor de escola pública, entrando mais pela questão de empreendedorismo, eu vejo muitas pessoas que trabalham nessa vertente, né? Eles reclamando sobre o marxismo cultural. O que que o senhor tem para falar sobre o marxismo cultural que está instalado nessas escolas? Olha, cara, o marxismo cultural está em toda a educação, tá? No oficial, se for analisar. Oficial. Ter sido feito por isso aí. Mas, principalmente nas faculdades de sociais e humanas, as faculdades mais de tecnólogo, né? Eu creio, e as de exatas, eu acho que sofreram menos influência disso, tá? Mas um bom lugar para vocês entenderem o que aconteceu é um documentário que acabou de sair pela Brasil Paralelo. Foi lançado mês passado, que é Pátria Educadora, o nome do documentário. Ali ele vai mostrar como que veio essa influência. Mas entrando nesse aspecto, Ó, a Gal tá dizendo que tá a gente vai travando. Tá ter, dando por uma exemplo, um travada aqui cara. também, pastor. Pois é, eu, não- eu, Como eu é? tô aqui no office, né? Então eu não tenho outra opção aqui de internet. Ah, é? Eu tô no office Então aqui. vamos indo, né? Então, assim, eu vou tentar falar bem pausadamente aí. Pra tu tá chegando travado aí também? Tá chegando um pouco travado também. Pois é. É que eu tô aqui no office, eu Você não tô tá em perto, casa. você tá perto da distribuição da internet aí do Office? Não, não tem nem ideia de onde é a distribuição aqui. Mas é o seguinte, é, o ponto é o seguinte: tem um cara chamado Flávio Gordon, de um livro chamado A Corrupção da Inteligência, um bom livro também. Ele fala de como no período da ditadura militar, o regime militar, o que você quiser chamar, do período militar aqui de 64 até 85, mais ou menos, que perdurou, mas principalmente de 64 a 79, a gente vai ter aquela fase que as pessoas que eram consideradas ou eram realmente de esquerda eram, por vezes, principalmente os mais influentes, eles iam para fora do país, né? Eles foram exilados. Então, Fernando Henrique foi exilado, Paulo Freire foi exilado, né? Tem vários deles que foram exilados. E esses caras saíram daqui e foram estudar lá fora, né? Então eles chegaram desse formação de mestre, doutor, PhD na área deles. E quando eles voltaram, quando tem a reabertura em 79, eles vão para onde? Para as universidades, né? Então você vai ver que, por exemplo, Olha aí. o PT vai ser fundado, entre aspas, em 80, né? E vocês, no caso do Luan, por exemplo, que é um geração 2000 aí, basicamente, quando eu estudava, os professores falavam, né? Tinha ali ainda aquela força da Guerra Fria, capitalismo contra o socialismo e tal, só que ainda tinha muito isso. E quando a gente escutava sobre o comunismo ou o socialismo como modelo de governo, né, e modelo econômico, a gente falava, ah, mano, isso aí não funciona não, isso aí é balela, isso aí é utopia e tal, não sei o quê. Porém, como eu falei, né, bem no início da live, todo mundo que estuda educação fala o seguinte: em 20 anos você vê o resultado de algo que começa. Começou aqui, 20 anos depois você vai ver. Então, em 80, os caras, né, 79, 80, os caras começaram a entrar na universidade e de uma minoria
eles foram, né, discipulando, entre aspas, assim, né, a educação de forma que eles se tornaram maioria. Então, por isso que você vai dizer que as universidades são um antro, realmente um lugar habitado, basicamente, por uma opinião única, que é a ideologia marxista. E quem nega isso é porque não se enfiou no contexto de universidade, né? Ah, tolerância. Vai você falar que não é que apoia o Bolsonaro numa universidade? Cadê a tolerância? Cadê a liberdade de expressão? Você vai ser chacotado. Então, assim, dentro da escola que eu trabalhei nesses últimos anos, eu nunca declarei lá dentro que eu tinha votado no Bolsonaro. Nunca declarei. Se eu declarasse, acabou minha vida, mano. Entendeu? Mas eu, por vezes, contestava alguns equívocos, né, que eram falados, não exatamente me posicionando dizendo que eu ia votar no cara, mas assim, não podia. Lá é Bolsonaro, é Bozo, é só isso. E é a tolerância. E é o lugar de formação. Mas beleza. Tá, o problema é o marxismo, é o humanismo. É tipo o homem como centro, o homem como solucionador, né? Então, assim, o que aconteceu é que desde a década de 80 isso vem sendo trabalhado, até que nos anos 2000 você vai ter quem nas escolas? Você vai ter basicamente formada por essa galera e de uma minoria vai se tornando maioria e dominou. Então, a partir dos anos 2000, basicamente, todo mundo que passou pelo contexto educacional ali nesse final, né, nessa transição de século, né, esse período inicial do século XXI, é impossível, vou te falar a real mesmo, é impossível a pessoa não ter sofrido pelo menos um pouco, mas na verdade a maioria sofreu muito, nem percebe, influência do que se chama marxismo-socialismo, né? Então acaba que se questionou muitos, por exemplo, eu tive que decorar a tabuada, você tem que decorar a tabuada, mano? Tive. Só que hoje em Peguei essa dia, época. só que hoje em dia estão dizendo que não pode decorar não, entendeu? Não pode decorar a tabuada, né? Tem que entender Ah, a é? Por tabuada. quê? Que ótimo, que ótimo. É o modelo, né? Ah, não, o aluno vai se sentir oprimido, ele vai se sentir mal, ele vai se sentir pressionado consequentemente, ele não vai aprender. Então, assim, começa a se questionar tudo isso, né? E quem continua, por vezes, falando assim, tem que decorar, o cara vai ficar na frente. Então, por exemplo, né? Hoje, o aluno, ele se chama ciclo, né? São 3 anos para alfabetizar um aluno. 3 anos. Antes, assim, o menino foi mal no primeiro ano. Ele reprovava. Hoje em dia é o seguinte: primeiro ano não reprova, segundo ano não reprova, terceiro ano pode reprovar. Aí, por exemplo, eu tive a experiência de dar aula 5 meses para terceiro ano fundamental. Aí o que você vai encontrar? Você vai encontrar aluno que não identifica uma letra sequer do alfabeto, não identifica nenhuma, no terceiro ano, tá? Identifica, está começando a identificar a letra. Você vai ter aluno que está começando a entrar, a entender sílaba, formação de sílaba. Você vai ter aluno que vai estar formando palavra, sabendo formar a palavra. E você vai ter aluno que é proficiente na leitura. Imagina uma turma com mais de 30 alunos com essas 5 distinções que eu dei aqui. E o Desafio. desafio para o professor conseguir dar aula para esse aluno. Isso é terceiro ano, tá? E aí o que vai acontecer? Na minha experiência, falando da minha experiência de terceiro ano, eu tinha uma turma assim, com pelo menos metade da turma que não sabia ler. No terceiro ano, não sabia ler. E aí o que acontece? Eu vou passar esse menino para o quarto ano, ele não sabe ler. Aí, beleza, eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu fui conversar com a minha diretora. A diretora falou assim, cara, metade da turma não pode reprovar. Não dá, vai ter que fazer algum trabalho. Que trabalho, mano? Eu dou aula, vou ficar 5 horas dando aula aqui e vou ter que conseguir separar os grupos. Beleza. Aí eu fui conversar com o professor do quarto ano. Aí o professor do quarto ano fala assim, eu falei, cara, todo mundo que chegou para você no início do ano sabia ler? Aí ela falou assim, não. Aí eu, entendi. Então o que vai acontecer? Esse aluno vai ser passado, sem saber ler, o quarto ano. Meu Quem vai, Deus, quarto ano. quem vai ficar retido? O retido é o que não absorve nenhuma letra.
O único que eu podia reprovar era basicamente isso. O que não conseguia entender basicamente letra nenhuma e nem formava a sílaba direito. Esse podia ser retido, que é uma minoria. No final do ano, se você. Aí, beleza. E o quinto ano reprova. Entendeu? Aí imagina o professor do quinto ano de novo. Né? O professor do quinto ano de novo, tendo aquele bando de aluno que ainda não chegou no nível esperado para um aluno que entra no sexto ano. Que vai encontrar agora, ao invés de um ou dois professores, ele vai ter muitos professores, né? De áreas específicas. E aí ele vai ser empurrado para o sexto ano. Né? Aí a minha pergunta é a seguinte, uma vez eu questionei, mano, por que toda vez que o sindicato vem falar com a gente aqui é sobre questão salarial? Por que todo mundo é contra esse sistema de ciclo e ninguém vai para a rua para falar mal do ciclo? Então, assim, então, essa é uma das pequenas mudanças que se teve e não é nada benéfica. Por quê? Porque o aluno vai ficar 3 anos para ser alfabetizado, para ele não traumatizar, não vamos reprovar ele. Vamos ampliar o período de alfabetização. Beleza, na teoria isso é muito legal. Mas na prática, por exemplo, vou te dar um exemplo. Os alunos que passaram por isso, por exemplo, eu tive aluno no nono ano, dando aula de história por um nono ano, que ia fazer uma questão do Enem, que é de múltipla escolha, A, B, C, D, E, e eles chegam para mim e perguntam assim, é para responder todas? Por quê? Ao invés de, ele leu o enunciado e ele não consegue entender que ele tem que marcar, escolher a certa. Ele Meu acha Deus. que é de escrever. Não é todos, tá? Mas eu tô falando que chega esse tipo de aluno no nono ano, tá? E aí o que vai acontecer? O governo vai trabalhar da seguinte perspectiva. Como é que é feito aquele índice do IDEB que se fala aí? Retenção de aluno, ou seja, reprovação, evasão de aluno, ou seja, o aluno que abandona a escola, e a prova. Você vai ter a provinha Brasil e a prova Brasil. E o Enem. Então, como eles não conseguem garantir que o menino vai bem na prova, então tem que arrumar uma política pública que vai mostrar que o índice está crescendo. Só que esse índice está crescendo de desenvolvimento mesmo, porque o aluno, como ele não é reprovado, ele não abandona a escola. Deu para entender? Então, eles criam um mecanismo para, tipo assim, aumentar a estatística, só que não melhora a educação, né? E uma das coisas tipo assim, não vamos deixar o menino traumatizado, né? Não vamos deixar o menino preocupado. Não vamos fazer. E acaba criando um problema, né? E eu nunca vi a gente fazer, eu te digo como professor, a gente nunca fez greve para questionar essas políticas públicas. As greves são basicamente por causa de salário, ou retenção de salário, ou garantias, e é bom. Quem não quer aumentar o salário? Eu quero, né? Mas por causa de política pública, não. Né? Então, isso realmente é uma coisa que acaba comprometendo a qualidade da educação. Tá? E isso, como é uma política pública, acaba entrando dentro da escola privada. Mas qual é a diferença? É porque na escola privada, o professor não tem estabilidade. Então, o professor na Secretaria de Educação ele é estável. Então, você vai ter, lógico, professores extremamente comprometidos, você vai ter, né? Mas tem professor que não vai ter comprometimento com o aluno, pô. Né? Então, ele sabe que é muito difícil ele sair, muito difícil ele tirar um professor da rede pública. Haja vontade de tirar o cara, pra você conseguir tirar. Agora, na escola particular, não. Deixa a professora do meu filho não dar aula. Na hora eu vou falar com a coordenação. Eu tenho experiência de escola privada que foi o seguinte: quando eu era professor de escola particular, uma vez a minha coordenadora me chamou, cara, dizendo que podia me demitir. Sabe por quê? Porque eu tinha dois alunos com o mesmo nome, que o que mudava era o sobrenome, certo? Eu dava aula nessa turma de 15 em 15 dias. Uma mãe chegou para mim na reunião e falou assim: como é que tá meu filho? Aí eu virei e falei assim: seu filho tá bem aqui, ó. A nota dele, as atividades aqui e tal, não sei o que, ele tem uma boa nota. Aí ela falou assim: mas eu quero saber o comportamento dele. Eu falei: ó, eu fui claro, eu falei assim: eu não sei quem é seu filho, não. Não lembro quem é seu filho.
né? Porque eram dois com o mesmo nome, né? Ele tinha mudava o sobrenome. Eu falava, ó, não é ele, mas aqui ele tá bem de nota. Essa mulher desceu, foi falar com a coordenação, cara. E aí a coordenadora virou e falou pra mim assim: como é que você disse que não sabe quem é o aluno? Eu falei, mas eu não sabia, cara. Eu entro na turma 15 dias. Em um bimestre eu entrei 4 vezes nessa turma. Como é que eu decorei o nome desse moleque, cara? E isso era o suficiente, ela dizendo ela, pra me demitir. Imagina um professor, isso é porque eu era comprometido com a minha aula. Agora, você imagina um professor que não é comprometido, se ele vai continuar numa escola privada. Agora, um professor que não é comprometido, por vezes, vai permanecer dando aula na escola pública. Você entende? Porque é muito difícil tirar, né? Então, isso vai comprometer o ensino público bastante, né? Então, a gente tem as questões de política pública. E uma outra questão que eu, como professor, né, depois de todo esse tempo aí de lecionando, é o seguinte: eu terminei meu ensino médio em 2001, né? Meu último ano de ensino médio foi, meu último ano escolar básico foi em 2001, terminei meu ensino médio. E hoje, como professor, 13 anos depois, né, terminei minha universidade, 13 anos só de professor, então são aí são 19 anos depois, né? É muito parecido. A educação é muito parecida com a educação da época em que eu estudava. Por que que tudo avançou e a educação continua igual? Mudou só ideologicamente, se for analisar, no campo Exatamente. de política. Então, assim, antes você ia para a escola para obter conhecimento, né? Você ia para a escola porque você queria, tipo assim, cara, existe uma coisa na escola que eu não tenho em casa, né? As pessoas iam para a escola para alcançar o futuro, né? Então, por exemplo, eu não tinha computador em casa, mas tinha computador na sala de informática. Eu não usava, mas estava lá. Entendeu? Então a escola tinha coisa que eu não tinha em casa, pô. Então, assim, na escola eu tinha livro, que eu não tinha livro em casa. Então eu acessava coisas na escola que eu não tinha em casa. A grande pergunta é: hoje a escola tem menos, entre aspas, a oferecer em informação, por vezes, e futuro, do que o que eu tenho em casa. Porque em casa eu tenho acesso a muito mais livro por meio da informação, da tecnologia, né? Eu tenho em casa um notebook. Então, assim, como assim, cara? Como é que tudo mudou e a educação não mudou? Como é que em 2001 eu tinha um celular que a tela era verde? Que o melhor jogo era o da cobrinha, entendeu? Que música era monofônica, né? Agora, aí depois veio o celular polifônico. Hoje em dia você escuta qualquer música, ninguém nem baixa mais música, porque você tem o Spotify. Aí você vai ver e, tipo assim, o conteúdo programático praticamente não mudou, entendeu? Eu cheguei, por exemplo, eu tenho. Teve um momento agora no meu. Lógico que teve reedição, tá? Mas já teve um momento que eu dei aula com o livro que eu estudei no ensino médio, pô. Então, assim, cadê a atualização na educação? E é claro, pô, se eu era um aluno, um cara nascido ainda na década de 80, né? Que já tinha dificuldade de olhar para a sala de aula e falar, mano, como é que isso faz parte da minha vida naquela época? Imagina essa geração agora, cara, né? Criar um modelo no qual 50 minutos de aula. De onde veio essa ideia de 50 minutos de aula? Sei lá, quantos que estão escutando aqui e você, Luan? Você lembra que cada horário era 50 minutos? De onde veio essa ideia de 50 minutos de aula? E aí era a aula dupla, e aí era 100 minutos. Não era isso? Ainda é Era. assim, ainda é assim. De onde veio essa ideia de 50 minutos? Veio de estudos da psicologia da década de 80 que dizem o seguinte, que uma pessoa tem capacidade de dar atenção para o mesmo conteúdo 1 hora no máximo. E aí ela tem que trocar. Qual o problema? Isso é da década de 80, para começar. Então, assim, esse estudo foi feito com a população da década de 80, que não tinha toda essa tecnologia na mão, né? Que não tinha toda essa informação na mão. E aí, lógico, pô, eu mesmo que sou extremamente hiperativo, né? Eu sou hiperativo, né? E eu tenho a minha atenção muito. Cara, eu perco a atenção fácil. Para mim já era um parto assistir 50 minutos de aula na época. Imagina para essa geração, cara. E como é que não mudou esse modelo, né? Então, assim, isso é da década de 80. Cadê os estudos de agora? Tem. Por que que não aplica? Entendeu? Desde quando eu estudo educação lá, que eu comecei a minha faculdade em 2003 de História.
né? Desde lá já se fala de que o instrumento prova não mostra avaliação. Ah, não, a prova não é o que avalia realmente o aluno. Então, assim, cara, por que tem tanto estudo e na hora de aplicar a gente fica com a mesma coisa, mais do mesmo, mais do mesmo? Eu terminei em 2001, a escola pouco mudou até então. A última escola que eu dei aula agora, em 2019, era uma escola que tinha data show. Beleza, tinha um data show na escola. E o quadro com pincel, que antes na minha época era de giz. Mas esse é o avanço, cara. Como é que eu vou prender a atenção desse aluno usando um mecanismo tão antigo desse, né? E outra, uma coisa que eu gosto de falar, que aí entra completamente no que você... qual é o propósito desse blog Luan, é que a gente precisa de uma educação mais empreendedora, no que tange a falar assim, mano, a gente precisa de uma educação que seja inovadora, a gente precisa de uma educação que consiga identificar a vocação, né? Porque uma educação que não fala, não entende a vocação, ela vai cair no descrédito. Por quê? O aluno tá lá, por exemplo, eu nunca fui bom em exatas, mano. Nunca fui bom em exatas. Todo conhecimento é bom, que fique claro. Todo conhecimento é bom você ter. Mas, por exemplo, o que eu aprendi no meu ensino médio, de química, física e matemática, mano, eu não uso. Eu não uso, velho. Entendeu? Então, por exemplo, se já tivesse identificado que a minha força era realmente humanas, que era realmente na área de história, sociologia, eu poderia ter antes acessado isso. E antes ter conseguido aprumar mais conhecimento, entendeu? Por exemplo, na minha época não tinha mais a escola técnica, né, que é normal, né, que é de escola da educação. Eu penso que se eu tivesse feito uma escola normal, como professor, teria sido muito bom para mim. Eu tinha pego técnicas que eu acabei. Cara, eu vou te falar, eu quero exaltar aqui as pedagogas, mano, que elas são incríveis, são mulheres assim, extremamente dedicadas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em escola clássica. Pensa num povo assim incrível, cara. São a galera da pedagogia. Porque eles trabalham com EVA, eles fazem um trabalho assim animal, mano. E tipo, dedicado a se o aluno vai entender a letra, sabe? É incrível, cara, né? Esse povo. E eu, que sou um cara que fez um ensino médio científico, no caso, eu não tenho essa preocupação como professor de história. Colocando aqui a minha letra, uma das coisas que eu me preocupei de fazer para os alunos entenderem minha letra foi de parar de escrever cursivo e escrever de forma. Senão eles não iam entender minha letra cursiva. Não iam entender mesmo, entendeu? E até de forma é meio zoada. Agora, essas mulheres têm uma preocupação, esses homens, né? Não só mulheres, né? Mas tem uma preocupação, cara, se o aluno está absorvendo mesmo esse conhecimento. É muito maior. Então, além de ter que lidar com um público que eu, particularmente, tenho muita dificuldade. Eu todo dia que pego o João na escola, a Mariel, eu falo assim, eu realmente agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês são heróis. Essa galera da educação que infelizmente, tinha-se antigamente, que se perdeu, era esse lance, né? O educacional voltou, né? Mas antigamente teve uma época que esqueceram, cara. Esqueceram, falou assim, não, vocacional, isso aí é coisa relacionada a aquela ideia de ensino religioso, dos jesuítas, entendeu? Tiraram isso. Aí falou assim, não, vocação não. Mas peraí, mano, se eu descubro a vocação de uma criança e eu invisto nela, eu tenho um futuro incrível pra frente. Então, ao invés de ficar... Eu lembro que a minha maior dificuldade como aluno, sendo imperativo como sou, era tipo falar assim, mano, por que o professor tá me ensinando isso? Pra que eu tenho que aprender isso? Entendeu? E que é um desafio, cara, do professor. Cara, como é que eu vou passar esse conhecimento de forma que o aluno seja realmente atraído a isso?
Como é que eu vou mostrar para ele que vale a pena aprender isso? E que às vezes não é o compromisso que todo professor está tendo. E, consequentemente, a gente vai ter muita crise com relação a isso. Porque a alegria de um salário dura só uma estação, entendeu? Então o cara vai declinando. Então, se o cara está dentro do propósito dele, uma das coisas que eu poderia dizer é que se o cara é um cara vocacionado e ele está dentro do propósito dele, dentro da educação, ele vai ser um cara incrível. Seja com uma política ridícula de educação pública, seja com recursos escassos que realmente se tem, mas que a gente precisa de uma educação mais inovadora, focada na vocação e que seja realmente focada no desenvolvimento, a gente precisa, sim, de pessoas mais conscientes disso, e nisso entra a questão do empreendedorismo, que falta às vezes. Deu uma travada. Travou. A galera tá Para mandando mim, umas perguntas que a gente não tá lendo, não, Vini. Vamos ler aqui da Maiara. Ela disse que nesse contexto escolar, como você lida com a educação dos seus filhos para que tenham um bom desempenho? então, eu basicamente creio que, mediante a tudo isso, a gente pode dar desculpa e deixar a coisa acontecer, ou a gente começa a trabalhar por fora, brother. Então, assim, por exemplo, o João. O João é um garoto extremamente criativo, né? E eu não sei se a escola vai impulsionar ele nisso. Ou talvez, eu acho que uma das grandes crises é porque a gente fica terceirizando a nossa parte na educação, né? Verdade. A escola que tem que educar meu filho, um caramba, mano. Entendeu? A escola é um complemento. E se eu não fizer um trabalho conjunto com a escola, deu ruim. E outra, se o meu filho não conhecer a minha parte, ele vai ser levado por qualquer coisa que qualquer um fala. Se tem uma família forte, a gente não tem que temer tanto. Ah, mas vai ter uma questão ideológica lá que vai acabar com a raça do meu filho. Peraí, eu tô junto com meu filho? Eu tenho participação com meu filho? Eu convivo com meu filho? Né? Eu tenho sido pai de verdade? Então, o que a gente tem feito, eu e a Thay? A gente tem investido no João por fora. Então, por exemplo, João, que eu já descobri. Ah, ele vai ter aula de arte na escola. Beleza. Só que o João gosta muito de desenhar, gosta muito de interpretar. Agora ele descobriu que gosta de editar vídeo, criou um canal no YouTube. O que a gente faz? A gente incentiva ele, cara, né? Uau, A muito fazer bom, hein? isso. Hoje ele tem um canal no YouTube, passa pelo nosso crivo. Às vezes ele posta sem passar pelo nosso crivo, a gente arranca. É, a gente paga um curso de desenho para ele, porque eu creio que na escola ele não vai ter o suficiente de aula para poder ser um bom desenhista. Futuramente, eu quero colocar o João, por exemplo, que é um cara que eu já identifiquei essa força nele, para fazer um curso na área de design, porque quando ele chegar mais ou menos nos seus. Ele vai começar com 10, chegar nos 14, o moleque já tem conhecimento de Photoshop, Premiere, todos esses negócios aí. E, enfim, ele não vai virar o. Pode ser que vire, né? Muito cedo, talvez ele não absorva tudo, talvez ele faça mais velho, ele absorva mais. Meu amigo, ele vai ter a base de tudo isso, se ele quiser desenvolver, vai estar com toda a ferramenta na mão. Então, assim, não vou ficar esperando da escola particular, seja ela o particular ou público. Eu, como pai, identifico aquilo que meu filho tem e invisto nisso. A Maria, por exemplo. A Maria, eu percebo que ela é muito mais musical, né? Então, eu vou investir para ela aprender. A Maria, ela não é porque eu sou pai, mas também, né? Mas ela tem uma facilidade para a área musical que é fora de série. Eu vejo isso, ela antes de andar, ela ficava procurando som. E outra, ela é muito sensível ao ponto de que ela faz dança, ela faz coreografia, né? É porque ela vê. Beleza, porque ela vê, mas ela tem, tipo assim, um lance de fazer uma ponta de pé que, velho, não é normal para uma menina de 3 anos de idade. Que, tipo assim, as professoras de balé falam, mano, isso aqui ela sente e faz. Então, assim, vamos investir, né? Vamos investir nessa força. O João gosta de desenhar. Agora mesmo, a gente, aí na hora de estudar para a escola, né? Eu estou estudando com ele. Se eu não estudar com meu filho, eu não vou ver a força dele. Então, eu estudo com o João, por exemplo. O João, até o ano passado, ele dizia que gostava mais de matemática do que de tudo. Aí, esse ano, a matemática complicou mais, né? E aí, por exemplo, esse ano ele tá gostando mais de história. Ele ficava me perguntando como é que eu gostava de história. Eu falei, filho, isso não é história. Isso que você estuda não é história. Mas você sabia que a matemática ela é um pouco ligada à edição de vídeo? Chega uma Sim, parte que ele precisa ter um entendimento de vetores, né? Na questão de edição de vídeo, se sim, for criar sim, sim. animação, Na área de precisa. TI tem que ter, né? Não tem como fugir na área de TI. Mas entende o que eu tô te falando? Que vai. Se eu não tivesse estudando, o ponto é, se eu não tivesse estudando com meu filho,
por vezes fazendo um dever de casa com ele, assistindo uma aula junto com ele, eu não ia identificar isso. Então, assim, existe o fator educação, sim, muito, no desenvolvimento humano, e faz total diferença na sociedade, mas a raiz, cara, de todo problema educacional de sociedade está na família, nos pais que entregaram a educação dos filhos aos professores, né? Sendo que eles tinham que só ensinar. Terceirizaram, né, no caso. Terceirizaram. Aí fala assim, a escola ensina, pai educa. Infelizmente, a realidade que eu encontro é a seguinte: 90% dos meus alunos não tem pai para educar, não. Tá? Ah, não tem pai do quê? Não tem pai porque o pai não quer. Ele chega em casa depois do trabalho e não quer nem conversar com o filho, não. Não quer ver se o filho fez dever ou não. Porque, por exemplo, no ensino médio piora, tá? Porque quando você pega os alunos de primeiro ano do fundamental, você vê, tipo assim, quase 100% dos pais na reunião de pai. Aí quando você vai pro médio, mano, você não tem 30%, 40%. Principalmente terceiro ano, né? Ah, não, é porque ele já é um semi-adulto. Caramba, é a fase que o moleque vai ter mais crise, velho. Né? Então, assim, não que um tem que ser privilegiado em detrimento ao outro, mas, assim, uma educação realmente transformadora é uma educação que, sim, tem uma educação inovadora, focada na vocação, mas tem principalmente uma parcela elevada da participação da família, do pai, da mãe, a família participando. Porque eu consigo identificar com o João e a Maria porque eu convivo com eles. E tem pai que não está convivendo com o filho, meu amigo. E muito, hoje, como pastor, né, também, a maior crise é a orfandade, meu amigo, porque é órfão de pai vivo. Tem o pai, não morreu, mas o pai não serviu foi de nada. Não serviu de nada, entre aspas, mas é um cara que não participou, a mãe não participou, porque muitos deles porque estavam trabalhando muito, né? Outros porque realmente o cara foi negligente, tá? Porque a gente sabe que tem famílias aí que os pais trabalham bastante. E aí ele chega só o resto, eu que o digo, eu chego cansado de trabalho, os meninos estão na pilha. Eu tenho que conseguir força do céu mesmo para conseguir brincar, conversar e fazer qualquer coisa. Porque a minha vontade, principalmente como homem, é me isolar, ficar quieto, fazer minhas coisas, entendeu? Então tem que conseguir vencer a si mesmo, mano. Tem que vencer a si mesmo. Então, assim, não é só. Sim, existe uma ideologia que atrapalha, e eu não digo exatamente qual ismo ou qual ista que seja, Mas todos mas eles. todo tipo de ideologia humanista que tem como âmago o homem como centro, o fundamento da justiça, da igualdade, da solução sem Deus, vai dar ruim, meu amigo. Qualquer uma. É Jesus, é Cristo e que se exploda se você acha ruim. É Jesus, meu amigo. A única solução está em Deus através de nós. Eu vou gritar isso até o final da minha vida, entendeu? Agora, principalmente na interferência e no trabalho junto dos pais, tá? Esse é o ponto, cara. Os pais precisam participar da educação dos filhos. E é o que realmente eu acho que o ponto principal. Eu vou te citar um exemplo. A gente tem uma família aqui na igreja que é o Aham. seguinte: duas filhas, ambas entraram na UNB, né? E os pais são incríveis, são uma família. Eu cito o Afonso e a Célia, os pais da Gabi e da Vicky, do Alta Voltagem. As meninas estão na UNB, que é o antro de destruição, do caos, blá, 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 blá. É uma família tão incrível que não se deixa envolver por essa influência. Ah, muito bom. Não se deixou destruir, entendeu? No ponto de que a voz do Afonso e da Célia é mais alta do que. Então, o professor tem autoridade, seja o que for? Tem. Mas, no final das contas, se existe pai e mãe participando, a voz dele vai ser mais alta do que a dos professores. Esse é o ponto. Como não tem pai para fazer isso, os professores vão mandar. E aí vai comandar a ideologia que ele tiver, seja ou a ideia que ele tiver. Se o cara é ateu, ele vai argumentar para o lado do ateísmo. Não é só, é o marxismo, é o comunismo. Não é só, tá? É uma série de fatores. Mas o principal é porque está faltando paternidade e família. É um E problema muito também mais isso, abrangente. muito mais, Você falou mais muito, fundo.
Você falou muito a questão da convergência, né? Era um assunto até que eu queria tocar nele. Como é que faz para aplicar isso nas escolas? Você tem mais ou menos uma ideia como a gente poderia colocar isso para funcionar? Pois é, eu estudei muito. Esses dias eu procurei muito e tem muito pouco material disso, de como a gente conseguiria descobrir. Eu creio que se a gente conseguisse descobrir, eu creio que é por meio da arte, tá? Eu acho que o principal mecanismo para a gente conseguir descobrir lá na tenra infância que uma criança tem um dom, uma vocação, é a arte, tá? O problema é que a gente hoje, por um modelo de educação pública, e na verdade não de educação pública não, de política pública, a gente não tem essa liberdade de aplicar esse tipo de teste. Mas assim, se a gente conseguisse colocar na educação desde a tenra infância para descobrir onde essa criança vai chegar e quais são as forças dela, a gente conseguiria começar a investir nela mais cedo e ela conseguiria chegar no lugar onde ela precisa chegar mais cedo ainda, tá? Então, por isso que é a função principal de um pai no meio disso. Ah, a educação, não sei o quê, meu filho chegou aqui por causa da educação. A culpa é sua, miserável. A culpa, na real, no final das contas, tudo vai ter como raiz a família, brother. Então, assim, eu cito isso porque, ó, minha bateria tá acabando, gente, eu não vou conseguir carregar, não. Se eu sumir daqui é porque acabou a bateria. E aí fica tudo na mão do Luan, avisando aí. Eu Mas aí vejo, já vamos finalizando então, Vini, para não. mas só para esclarecer esse ponto aí que você falou. O C.S. Lewis, ele num livro chamado Surpreendido pela Alegria, ele fala, ele é uma biografia. Então ele fala, o livro é sobre ele falando de como ele se tornou ateu e como ele se tornou cristão novamente. Que ele era cristão e depois virou ateu. E ele disse que se sentiu muito livre quando ele decidiu ser ateu. Mas ele encontrou uma alegria que ele não esperava na fé. Mas o ponto é, o C.S. Lewis fala que quando ele era criança, ele gostava de desenhar, o desenho dele era cabeça de animal e corpo de humano. E o irmão dele gostava de desenhar cena de guerra. C.S. Lewis, cara, é o maior escritor né? Você vai ver Nárnia. O que é Nárnia se não isso? Então já estava nele, pô, na infância. Por meio de desenho você via isso. Por meio da Ah, imaginação. Então, assim, e o irmão dele virou um militar. Ou seja, já estava nele, cara. Né? Não é a vocação do cara? Agora, aconteceu com o C.S. Lewis, aconteceu com quantos outros mais? Esses dias eu estava lembrando que quando eu era criança eu gostava de desmontar os brinquedos para ver como eles funcionavam. Já estava em mim o anseio por conhecimento, por entender como as coisas funcionavam. Você entende? Tá lá, mas quem vai identificar? Qual o mecanismo para... Então, hoje, eu creio que o nosso desafio como igreja, como sociedade, é criar e entender como que isso se manifesta. Entendeu? Enfim. E aplicar, né? o Jeff tá dando, o Jeff tá dando informação aí, ó. Agora já é matéria teste no novo ensino médio, será uma matéria obrigatória, projeto de vida, que visa auxiliar o aluno na escolha de profissão e acompanhamento. É uma É, pequena luz. eu estava agora no ensino médio, sabia, mas realmente o jeito que está sendo aplicado, eu não sei se vai resolver, não. Porque tirou Deus da equação, esse que é o meu problema. Tirou Deus da equação, como se tem, deu ruim, tá? Tirou Deus da equação, não vai funcionar. E é o que estão tentando ainda. Uma hora eles vão ter que entender que tudo converge nele. Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento, como diz o apóstolo Paulo. Então, toda vez que tentar tirar, vai dar ruim. E o ruim mesmo disso tudo é porque as pessoas estão tentando resolver sem Deus. Ó, Obrigado, de muito nada. bom. Toma essa. Eu queria falar mais, mas infelizmente, sei lá, tá descarregando aí, né? E o nosso tempo também está quase se esgotando. A gente tem mais ou menos uns 10 minutos aí. Então já vamos finalizando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pastor. Tamo É uma junto. honra tê-lo aqui. E isso acrescentou bastante, né? O nosso blog aqui que eu estou criando, eu pretendo falar de todos os assuntos possíveis, porque se eu ficar focado só em alguma coisa, a gente perde em outra, né? Como a questão da educação, que é muito importante para nós, né? Não deu tempo de a gente falar da educação financeira, que muitas pessoas pedem para estar nas escolas, né? Sobre empreendedorismo também, Tem só que que aí ter. fica o gancho aí. Tem que Muito ter. obrigado, viu, pastor? É nóis. Tamo junto. Abraço. Deus abençoe. Amém. Falou.